Pessoal, estamos embarcando. Olha o meu avião. Estamos entrando na nave da Star Wars. Olha, Star Wars. Fantástico. Sério, eu nunca vi um avião tão grande. Olha o tamanho do caminhão do lado. Enorme. Foi a experiência mais incrível do mundo. EasyJet, difícil, hein? Passamos pela imigração, pela uma máquina que tem que colocar ali na porta. Ó, tá vendo gente lá de cima e aqui de baixo. Arroz. Quando chega, faz uma alfândega rápida numa máquina, tranquilo, tranquilo. Maravilhoso, só para não ficar, nós não perdemos essa lembrança. Isso. Jerusalém já ia ser algo diferente, ia ter uma Jerusalém ocidental e oriental. A ocidental seria a capital do Estado de Israel e a oriental seria a capital do Estado da Palestina. Tudo isso que a gente vai passar dessa rua até o Monte das Oliveiras seria Jerusalém Oriental, que a divisão da Palestina pelos pessoal da ONU seria uma 10 anos a população de dentro da Cidade Velha, porque ali vivem 40 mil pessoas. Eles iam fazer uma votação interna e ia decidir a quem pertencia a cidade, se Israel ou Palestina. Só tem um problema, na época aquela cidade era 2/3 judaica, então era óbvio que em 10 anos, principalmente porque os judeus ortodoxos, vocês vão ver isso, eles têm uma média de 7 filhos. Então aquela população ali ia só crescer mais em 10 anos e ia obviamente se tornar Israel. No dia que Israel declara sua independência em 14 de maio de 48, 6 países árabes vão declarar guerra contra Israel e o reinado Shemita da Jordânia vai atravessar o Rio Jordão e vai dominar toda Jerusalém até essa rua, e a cidade vai no caminho de Damasco, e ele tem a visão de Jesus, ele sai nessa região. Não o mesmo portão, o portão não é o mesmo, mas ele sai pela antiga porta que existia aqui também. 1948 até 1967, na Guerra dos 6 Dias. Então tudo isso que a gente está andando aqui seria basicamente Jordânia, né? Até 1967, e a gente não podia fazer esse caminho, por exemplo, da minha casa para cá. Existiam barreiras e essa rua existia também mais um muro de concreto além da muralha de Jerusalém. Então na Guerra dos 6 Dias Israel reconquista Jerusalém e aí vai unificar a Cidade Velha, tirar essas barreiras, e agora tudo é Israel. Agora, perante a comunidade internacional, Jerusalém Ocidental, ou seja, para aquele lado que eu moro, é reconhecida como, ok, é Jerusalém israelense. Já a Jerusalém Oriental, que é dessa rua para a Cidade Velha, aí já é algo que está sendo discutido, é o que eles chamam de território disputado, né? Então não se sabe ainda. Jerusalém, eles chegaram na cidade a partir do Monte das Oliveiras e tiveram uma visão muito parecida com o que a gente está tendo aqui agora. Então costumo dizer que quando a gente vem, se assenta aqui no Monte das Oliveiras, observa a cidade e entra então triunfalmente em Jerusalém, conforme Jesus fez também, digamos, a gente não está só começando a nossa viagem, mas a gente está também se conectando a uma corrente de fé, de esperança, de história, de tanta gente que passou por essa região também e sonhou chegar nessa cidade, né? Então eu sempre costumo mencionar que até 100 anos atrás, só 50% das pessoas, isso historicamente é um fato, que tentavam a sua peregrinação a Jerusalém conseguiam completar ela no caminho. Então a gente está falando de um período onde não tem aviões, você tem que atravessar os mares, passar pelos desertos, tem beduíno, tem até a década de 20, tinha leões, chacais, ursos nas beiras de Jerusalém. Então era muito difícil alguém chegar a Jerusalém. Então, conforme ele profetizou, Jerusalém foi cercada pelos
os babilônios. Nabucodonosor destrói a cidade e os judeus são levados para o cativeiro. Ficam vivendo 70 anos entre a região da Pérsia e da Babilônia. E ali, nesses 70 anos, depois cai o Império Babilônio, Nabucodonosor deixa de existir, e agora vai surgir um novo imperador persa que vai controlar a região, chamado Ciro, Ciro Grande. E Ciro, a gente vai ter inclusive um achado que está no Museu Britânico, chamado a Estela ou Cilindro de Ciro. Vocês já devem ter ouvido falar, lembra lá da escola, que é o primeiro tratado de direitos humanos da história da humanidade. É engraçado que antes dele ser encontrado, a Bíblia já falava desse tratado de direitos humanos, porque o que diz a Bíblia? Que Ciro ele conquista esses povos, e ele fala agora, ok, vocês não são daqui, vocês são escravos, então eu vou dar liberdade para vocês, quem quiser ficar pode ficar, mas quem quiser ir embora, vai embora para Jerusalém, vai embora para sua casa onde vocês estiverem. E é o que muitos dos judeus fizeram, eles saíram da Babilônia, da Pérsia, e eles vieram morar em Jerusalém de novo. E depois, quase 150 anos atrás, foi encontrado esse livro de Ciro, que realmente confirma toda essa história da Bíblia, o primeiro tratado de direitos humanos da história da humanidade. Mas há 2000 anos, as pessoas quando chegavam em Jerusalém, sempre olhavam para a cidade, tendo mais ou menos a visão que nós temos, e elas falavam Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, She'erianu ve'guimanu ve'iguianu leismanazé. Bendito sejas tu, eterno nosso Deus, Rei de todo o universo, que nos deste o privilégio de chegar a esse presente tempo. Então, bem-vindos a Jerusalém, Lechaim, a vida de vocês. Tá bom? Messiânica, né? Sendo uma religião messiânica, o cristianismo acredita que o Messias já veio, o judaísmo acredita que o Messias há de vir. E aí, nesse sentido, a ideia seria que o Messias ele vem pelo Monte das Oliveiras, e as pessoas que estivessem sepultadas aqui seriam os primeiros a ressuscitarem e verem o reino do Messias antes dele entrar em Jerusalém. Os discípulos, diz a Bíblia, que estão dormindo. E quando os discípulos estão dormindo, o que Jesus fala para eles? Vocês não conseguem vigiar comigo na minha hora, vigiar e orar, porque o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Ele faz esse caminho 3 vezes, é interessante que na terceira vez ele começa a soar como que gotas de sangue. E os evangelhos, às vezes, eles são muito sucintos, objetivos na sua mensagem, porque você não tem muito códice para escrever material, então você tem que ser objetivo. Mas as 3 vezes Jesus fala estou sob pressão, é uma referência direta à prensa da azeitona aqui. Porque a azeitona, quando era prensada, você passava aquela máquina 3 vezes, aquela prensa em cima da azeitona. O primeiro azeite, o mais puro, você tinha que dar o azeite como primícia no templo a Deus. O segundo você utilizava para comida, como remédio e tudo mais. E o azeite de pior qualidade você utilizava para acender lamparina, né? Então era sempre a regrinha daquela sociedade: em primeiro lugar o melhor se dá para Deus, o segundo para as pessoas e em terceiro as coisas. A sociedade funcionava assim: Deus, pessoas, coisas. Hoje em dia é meio ao contrário: coisas, pessoas, Deus. Mas você vê que na terceira vez que Jesus fala estão sob muita pressão, assim como a azeitona, aí ele dá o seu melhor, que é o seu sangue que está entregando pela humanidade. Então, a Bíblia vai fazer essas comparações simbolicamente. É interessante que depois disso Jesus ele encontra os discípulos dormindo mais uma vez, ele fala: não, se levantem, porque o traidor chegou. Judas, como era noite, identifica Jesus com um beijo. Jesus fala: com um beijo vocês traem o Filho do Homem. E até que os soldados vêm tomar Jesus, quando o soldado Malco tira a espada para prender Jesus, Pedro também tira a espada dele. Ele vai para acertar a cabeça do soldado. Na Galileia, ele que vai ser o responsável pelas guerras, até no momento que Flávio Josefo ele vai participar de uma revolta, onde os romanos eles vão começar a sitiar os vilarejos da Galileia, e ele vai afastando Flávio Josefo, até que a equipe dele vai subir por uma última vez numa montanha e se esconder como se fossem grutas. E os romanos vinham de baixo para cima e eles só lançavam as flechas, as pedras, e os romanos não conseguiam subir. O que os romanos vão fazer? Os romanos vão construir como que postes, colocar roldanas, caixas de madeira e descer pelas caixas por cima das cavernas, e então eles atacavam as cavernas. Resumindo a história, quando os hebreus eles viram que, os judeus viram que o fim era iminente, não tinha mais o que fazer, vocês já sabem um pouquinho da história de Massada, né? O grupo que estava com Flávio Josefo, que era um grupo de zelotes, eles tiveram a mesma proposta. A gente quer que tenha um suicídio coletivo, de modo que cada um da gente vai matar um ao outro. A gente vai fazer um sorteio para saber qual vai ser o último que vai ficar, para ser o último que vai conferir se tudo realmente está destruído, queimado, as pessoas mortas, e ele vai ser o único a fazer um suicídio, sendo o único que peca assim contra Deus.
A gente não sabe ao certo por que nem como, mas Flávio Josefo cai como o último homem e ele não se mata. Ele não tem coragem de se matar. Não, essa história foi antes de Massada. O suicídio coletivo não foi algo exclusivo de Massada, o último deles, mas não foi exclusivo a Massada. Em vários outros lugares com os Zelotes estava acontecendo. O Flávio Josefo é capturado, ele é levado para Roma e para o imperador ele fala, na verdade para Titus, né, o general, ele fala: olha, tem uma coisa que você vai fazer comigo, é uma escolha sua, mas eu tenho algo para te dizer. Você vai ser o novo imperador de Roma. E Titus era sobrinho, não fazia parte nem da linhagem para assumir o trono de Vespasiano, né? Mas diz a tradição, e está no livro de Flávio Josefo, é claro, outros historiadores mencionam a mesma coisa, de que Titus gostou da ideia. E Titus falou: olha, sabe de uma coisa? Eu vou deixar você vivo e a gente vai ver se a sua profecia vai se cumprir ou não. E aí, nesse sentido, Flávio Josefo, ele recebeu cidadania italiana, romana, né? Recebeu um novo nome, e como ele era muito culto, ele recebeu uma missão dos romanos, que era escrever sobre o que estava acontecendo na região, e ele vai fazer um relato minucioso num livro chamado Guerra e Antiguidades Judaicas. Na verdade não é um livro, são vários livros, que hoje eles estão dentro de uma única obra no Brasil chamada A História dos Hebreus. Ele vai começar desde a criação do mundo e o nascimento da fé monoteísta, Adão e Eva, etc., até o fim, a destruição de Israel, e depois qual foi o fim dos judeus, não em Jerusalém, mas já em Roma, no cativeiro. Chegamos aqui no hotel, vamos jantar. Gente, olha o jeito deles servir isso aqui. Jesus Christ. Fora da geladeira, ó, o sushi, ó. Olha só.